de pregar lá, né? Agora aguenta. Um William é bom, dois é demais, né? Dois chorão ainda. Não fala pro Branga, tá? Por favor. Ih, assistiu já era. Tá assistindo. Queridos, é difícil, né? Falar assim muita coisa, né? Nesse momento. Eu, desde criança, já estou acostumado a mudanças, né? Meu pai é pastor. E na minha vida eu já mudei mais de 15 vezes, né? Mas a gente nunca na verdade a gente nunca se acostuma de fato, porque a gente se apega com as pessoas, se apega com a igreja, e eu acho que para sempre assim, depois de muito tempo de ministério, eu vou sempre sofrer, né, de partir. Mas a minha gratidão aqui ao pastor André, né, pela confiança, né, em me colocar no time, pelo privilégio de trabalhar com ele. Eu sabia que ao vir aqui trabalhar com o pastor André eu também aprenderia muito, e foi assim mesmo, juntamente também com nossos colegas pastores, pastor Branga, pastor David, que foi ali, ele me ajudou, né, na minha entrada aqui, né, ele que me ensinou as coisas, e o pastor Denício também. E claro, aos líderes, né, de ministérios da área de evangelismo, que continuam, todo o carinho, né, que eu recebi, todo o amor que eu recebi aqui nesses 7 meses, né. A gente sente assim que tem um sentimento de ciclo inacabado, né, como se precisasse realmente ficar um pouquinho mais para conhecer mais a igreja, poder trabalhar um pouco mais, mas assim que é obra, assim que é as coisas de Deus. E, enfim, a igreja continua aqui e a gente vai continuando lá também, pregando o evangelho, fazendo o nosso papel, que é apressar a volta de Jesus. Mas eu tenho minha gratidão aqui de coração. É minha primeira igreja, desde a minha formatura, né? Vamos dizer assim, primeiro chamado. Nunca vou esquecer dos momentos que eu passei aqui. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 13. Eu não recebi o passador de slide. Por gentileza, passador de slide. Hebreus 13, verso 7. Hebreus 13, verso 7. A apresentação também tem o texto ali na tela. Hebreus 13, verso 7. Diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Eu tenho em minhas mãos aqui um óculos do meu bisavô, Fritz Geisler, ou Frederico Geisler. O pai dele, ou melhor, ele mesmo, meu bisavô, ele já era adventista. O pai dele também era adventista. E o meu tetravô, né, que é o vô desse meu bisavô, ele também era adventista. E eu queria mostrar algumas fotos aí para vocês e contar um pouco dessa história. Esse que está sentado à direita ali, barbudo, de calça branca, terno preto, o nome dele é Augusto Anis. Ele é meu tetravô. Ele é natural da Prússia, que na época, né, região ali da Alemanha, e pertencia à congregação cristã apostólica. Ele se tornou adventista em 1896, na cidade de Joinville. 1896 se tornou adventista. Onde eu estava, onde você estava em 1896? Mas já existia igreja, já existia pessoas se convertendo ao adventismo. Ele foi batizado pelo pastor Ruprecht Graf, que é o primeiro pastor enviado exclusivamente para o Brasil, que também ajudou a fundar o primeiro colégio adventista, o Colégio Internacional
Adventista Curitibano, que fica perto do Lago da Ordem. E a quarta igreja surgiu no Brasil, lá em Joinville, a qual ele pertenceu, né? Ele foi dessa igreja, a qual ele pertenceu, né? Joinville. E ele foi líder na igreja e secretário da igreja, né? Em Santa Catarina. 10 anos depois, esse meu tetravô aqui, ou tataravô, Augusto Anis, ele se mudou para Curitiba em 1906. Em 1906 ele veio fazer parte dessa igreja que estava iniciando, ainda em casas, e só em 1915 que surgiu um endereço, né, para essa igreja. Mas em 1906 já existiam pequenos grupos, escola sabatina já existia. Antes dessa igreja, já existia a escola sabatina. E ele foi fazer parte dessa igreja. E ele foi líder, ancião, envolvido aqui na escola sabatina da igreja central. Aqui tem uma foto da Revista Adventista de 1948, que relata a morte, né, desse meu tetravô. Augusto Anis, em Curitiba, 24 de setembro, com 93 anos de idade. Foi por muitos anos ancião da igreja, diretor missionário e superintendente da escola sabatina. Deixa vivos 6 filhos, 19 netos, 9 bisnetos, que embora tristes pela sua perda, alegram-se na bendita esperança da breve vinda de Jesus, quando tornarão a ver o querido morto. E então ele morreu com 93 anos em 1948 e ele deixa a Emma Anis. A Emma é que está do lado dele, do lado da ponta direita aqui, sentada com um bebê no colo. Essa é Emma Anis, que é bisavó, foi bisavó do meu pai. E ela se casou com Reinaldo Geisler, que está atrás de bigode. Reinaldo Geisler teve um filho chamado Frederico, Fritz, que é o menininho que está no meio, entre o Augusto e a Emma ali, que tem ali esse tamanho mais ou menos, que era dono desse óculos aqui. Frederico, esse menino é meu bisavô, né? Pai do meu avô Dorival e pai do meu pai, né? Esse menino ali, aquele senhorzinho mais velho, da ponta, o meu avô do meio, que é um líder de igreja até hoje, meu pai, que é pastor. Mas na época que o meu tetravô veio a Curitiba, como que era a igreja adventista na época? 1906, não é? Que ele veio para cá. Como que era a igreja adventista na época? Eu quero mostrar para você aqui um relatório do tamanho da igreja e número de igrejas em 1905, um ano antes. Quantas igrejas aqui vocês conseguem contar? Igrejas no Brasil, tá? No Brasil. Nós temos aqui Blumenau, Santa Catarina, Bom Retiro, Brusque, Campinha, Campo Bom, Curitiba, com Y ali, você está vendo? Em 1905 já existia a igreja de Curitiba. Joinville, Taquari, Taquara, 25 igrejas em 1905, 25 igrejas adventistas. O que eles eram? Uma igreja inexpressiva, uma igreja desconhecida. Quanto tempo de igreja eles ali em 1905 tinha a igreja no Brasil? Quanto tempo? Quem sabe me dizer? Quando que surgiu e foi inaugurada a primeira igreja adventista no Brasil? 1895. Onde você estava em 1895? Onde você estava na inauguração da igreja em 1895? Mas 10 anos depois ainda era uma igreja inexpressiva, uma igreja desconhecida. E sabe o que eles pensavam naquela época? Sabe o que o meu tetravô pensava naquela época, em 1905? Você sabe o que eles pensavam sobre a missão da igreja naquela época? Sabe o que eles pensavam sobre eles mesmos, sobre a missão? Vou dizer para vocês, vou mostrar para vocês no final do culto. O que eles pensavam sobre eles mesmos. Como a maioria de vocês já sabem, eu tive o privilégio de ficar um ano no campo missionário, no Camboja. Fica perto da Tailândia e do Vietnã. O Camboja está situado na janela 1040. Alguém já ouviu falar aqui desse termo, janela 1040? A janela 1040, ela é considerada o maior desafio da igreja cristã, o maior desafio da igreja adventista no mundo.
60% da população mundial está na janela das 40. Países como China, Índia, Egito, estão nesse lugar, nessa região ali, que está em laranja. No mundo, meus queridos, no mundo existem 17 mil povos. Povos e nações são coisas diferentes. Por exemplo, o país de Bangladesh, se não me engano, é o país que mais tem povos com suas línguas, com suas culturas, etnia, raça, enfim. No mundo hoje existem 17 mil povos. Desses 17 mil, 7 mil povos são povos não alcançados, considerados não alcançados pelo Evangelho, que tem menos de 2% de cristãos. E desses 7 mil povos, que são 42% do mundo, são povos não alcançados. Desses 7 mil, 6,1 mil destes estão situados na janela 1040, que nos mostra que é realmente o maior desafio da igreja hoje no mundo. Membros adventistas na janela 1040, quantos membros? Nessa região em que tem 60% da população mundial, apenas 2.633.000 pessoas adventistas, membros adventistas, que são adventistas na janela 1040. Para você ter uma ideia, aqui, na nossa associação sul-paranaense, nós temos um adventista para cada 137 pessoas, para cada 137 membros, ou habitantes, desculpa, 137 habitantes na região da associação sul-paranaense, ali no sul aqui do Paraná, existe um adventista para cada 137 membros, habitantes. Na região da União Sul Brasileira, região sul do Brasil, um para cada 185 pessoas. Um adventista para cada 185 pessoas. Na janela 1040, vocês têm alguma ideia? Um adventista para cada quanto? Um para cada 1.968 pessoas. Um para cada quase 2.000. Um membro adventista. Isso sem contar dos dados de missionários que vão para lá. Os missionários que vêm do Ocidente para lá é um para cada 250.000. Por isso que em Apocalipse 10, verso 9 a 11, vocês conhecem aí a história, né? O livrinho doce na boca e amargo no estômago, que de acordo com a profecia, de acordo com a interpretação escatológica da igreja adventista, esse livrinho doce, né, na boca é o livro de Daniel, que continha ali no período de 1844, né, Guilherme Miller pregou sobre a volta de Jesus que aconteceria em 1844. Uma palavra doce na boca, Jesus está voltando, vamos lá, vamos se preparar para a volta de Jesus. Mas quando saiu da boca e foi para o estômago, o que aconteceu? Ficou o quê? Amargo, desapontamento, o grande desapontamento, ficou amargo, a mensagem doce na boca ficou amarga. E aí, no verso 11, diz assim: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito ou para muitos povos, nações, línguas e reis. Em outras palavras, o recado é o seguinte: ei, não chegou a hora ainda, não chegou a hora, Jesus ainda não é o momento de estabelecer o meu reino. É necessário que ainda profetizes a muitos povos, nações, línguas e reis. Essa mensagem doce na boca de vocês precisa chegar a outras pessoas também. Enfim, de vila em vila, de cidade em cidade, de país em país, a mensagem de advertência deve ser proclamada, não com ostentação exterior, mas no poder do Espírito, por homens de fé. Evangelismo, página 19. Por isso que nós somos chamados ali para ir para esse país de 17 milhões de pessoas, 68 mil cristãos, 0,4% da população é cristã, e 0,02% é adventista, membros adventistas, 3.786. Queria contar um pouquinho dessa experiência lá. É um lugar que senti muito assim, muito parecido às vezes até com o Brasil.
lugar tropical, as pessoas muito receptivas, moto, cachorro caramelo na rua. Só o cachorro caramelo não corre atrás da moto, porque é muita demanda lá de moto. É moto assim atrás de moto, muito. Mas nós estivemos lá por um ano, de maio de 2021 até maio de 2022, quando eu vim aqui para cá. Algumas fotos aqui de lá, né? Essa é uma casinha minha casinha, né? Minha casinha, uma casinha simples, mas era ali que eu me hospedava para ficar na vila no final de semana, a vila da tribo Pinong. A tribo Pinong é um povo não alcançado. E ali a gente tomava banho de cumbuca, pegava água do poço. Um dia tinha até um sapo morto na água do poço, e a gente escova o dente com aquela água. É assim o negócio, né? E para comer, né, na casa das pessoas, né, para comer, uma comida diferente, gosto diferente, higiene não é a mesma que a nossa. Não mandei uma foto, não coloquei a foto aqui para vocês, mas lá eles, se você vai na casa de alguém, né, o arroz é muito importante, é o prato básico, né, base do café, almoço e da janta, né? A gente come arroz geralmente só no almoço, né? Lá no café da manhã, almoço e janta. Se você não tem arroz, não é refeição. E aí a pessoa, ela serve você o prato de arroz, né? E no meio, uma tigela de sopa, que eu com a minha colher, eu pego a sopa, e os outros ali também pegam com a sua colher e vão colocando. Acabou a sopa, pega ali também com a colher, e todo mundo vai contribuindo com um sabor, né, na sopa. Amém, né? Glória a Deus. Como vamos ser missionários nessas horas, né? Mas ali é uma região que realmente eles são muito, muito pobres, né? Eles vivem da agricultura, eles dependem, né, da agricultura, do plantio de arroz, plantio de mandioca, plantio de amendoim, e isso eu fiz lá também, né? Missionário é para pau para toda obra, né? Plantar arroz, colher arroz. E eu tinha essa motinha aqui. Como eu tenho saudade de dirigir de moto, gente. Antes de ir para lá, eu falava assim, moto, o paralama é você, né? Nunca vou dirigir moto. Quando eu fiz a carteira de motorista, eu fiz só de carro. Ô arrependimento, né? Mas a gente fazia todo final de semana um trajeto. Porque nós tínhamos uma escola situada na cidade, uma escola adventista ali, eu era professor de inglês. E no final de semana, eu ia então fazer um trajeto de 40 minutos, numa BRzinha, numa serrinha, com essa moto. E aí eu estava voltando da casa dos irmãos, com essa sacola azul ali, com um mamão, desse tamanho, os mamão que eles tinham lá. Queria mostrar um pouco da igreja para vocês. Uma igreja bem parecida com a nossa. Pode passar. Não consegui passar aqui. Essa é uma foto, pode voltar? Essa é uma foto primeira noite de uma semana de oração que eu fiz lá. Isso em abril desse ano. Nós não tínhamos bateria para colocar uma luz na igreja. A gente lia a Bíblia com uma lanterninha do celular. Além disso, as pessoas, depois de trabalharem o dia todo na roça, a gente pegava essa estrada aqui, bem parecido com a estrada que a gente pegou hoje para vir para cá, não é? Meu sapatinho aqui, ó, tá bem limpinho. Mas quando eu chegava na igreja, eu chegava com os pés assim. Chegava e voltava da igreja com esses pés. E pessoas que eram membros ali 1 ano de adventismo, 2 anos, não só de adventismo, mas de cristianismo. Pessoas que conhecem mais o Messi, o Neymar, o Cristiano Ronaldo que Jesus. Na verdade, escutaram sobre esses jogadores aí, mas nunca escutaram sobre Jesus. E se ouviram falar dele, só de nome, não sabem nada sobre ele. Mas a maior
maior desafio missionário nessa tribo, e assim também na tribo, outras tribos consideradas animistas. O animismo é uma religião que crê que tudo, em todas as coisas, há os espíritos, contém os espíritos. Que o espírito está no fenômeno, um fenômeno da natureza, ou na caverna, ou na montanha, ou até mesmo no objeto. Para você ter uma ideia, até mesmo quando eles ficavam doentes, dor de barriga, dor de cabeça, quando a gente está com dor de cabeça, a gente toma um remedinho e pronto. Eles associam, qualquer tipo de doença, eles associam com alguma maldição de um espírito que ficou irado por algum motivo, e aí é uma ação de algum espírito mau. E para resolver, para apaziguar a ira dos espíritos, há vários tipos de cerimônias para isso, e há vários tipos de situações onde eles creem que há maldição. Eles performam um sacrifício. Isso aqui é uma parte ali da cerimônia. O sangue ali na panela que vocês veem é um sangue de algum animal. Pode ser de um búfalo, pode ser de uma galinha, pode ser de um cordeiro. Sacrifício que eles faziam. E nesses jarros, um vinho de arroz, onde fazia parte também eles tomarem daquilo. Para você ter uma ideia, se alguém da sua família morre com um acidente, uma morte trágica, por exemplo, estava dirigindo a moto e bateu, aconteceu um acidente, uma morte trágica, isso significa que foi algum espírito que estava irado com ele ou com a família, e aí eles têm que fazer o seguinte, eles têm que fazer um sacrifício gigantesco, comprar animais enormes, só que a comunidade e os familiares, com medo dessa maldição chegar a eles, ninguém ajuda eles na hora do funeral, ninguém ajuda eles, inclusive depois. Eles têm que queimar a casa, quebrar a casa, se mudar para um outro lugar, fazer isso tudo sozinho, enquanto eles choram ainda, lamentam pela morte do ente querido. Esse é um exemplo para vocês de como o inimigo ele trabalha em diferentes culturas através do medo. Do medo. E o desafio do missionário é sempre apresentar o evangelho de forma que eles entendam, de forma que a pessoa ela compreenda, que seja claro e que seja a resolução dos seus problemas. Porque o evangelho é as boas novas para o perdido. E cada cultura, cada pessoa, ela tem os seus problemas, as suas dificuldades, e Jesus é sempre a resposta para todas elas. Seja a tua necessidade X, seja a necessidade do outro Y, Jesus sempre é a resposta, só que você tem que traduzir de uma forma que a pessoa vai entender. Por isso eu desenvolvi um estudo bíblico, sem palavra nenhuma, sem letra nenhuma, só com imagens. Eu queria mostrar algumas imagens para vocês, meu estudo bíblico. Eu amo dar estudo bíblico, dei o estudo bíblico desde os 14 anos. Esse aqui, gente, o que vocês acham que é esses aqui? Alguém tem ideia? É alguma história da Bíblia. Quem? Quem que é esse com uma luz na cabeça? Adão e Eva. Adão e Eva. Uma galinha no colo. Eles têm galinha, todo mundo tem galinha lá. E a gente ia contando as histórias da Bíblia, do zero, desde a origem do mal. Quem são os demônios? Quem são os espíritos? Os mesmos espíritos que atacam aquelas pessoas, que assustam aquelas pessoas, que há fenômenos aí sobrenaturais, porque eles estão escravizados no pecado, no medo. E a gente vai explicando para eles, olha, existe um Deus, existe um anjo que se rebelou, e assim, vocês conhecem a história. Aqui meu não está passando. Aqui, gente, pode voltar. Esse é um sacrifício do Antigo Testamento. Por que não é um cordeiro? Simples. Eles não têm cordeiro lá. E quando o pecado ele é grande, o pecado quanto maior o pecado, maior o animal, maior o sacrifício.
E o maior animal que eles têm ali é o búfalo. Mostrando que até mesmo o pecado de Adão e Eva, Jesus ele era capaz de perdoar e de pagar. Sai o búfalo, entra Jesus Cristo. Queria mostrar uma foto de Jesus para vocês depois. E aqui está a essência do evangelho para os animistas, que temem os espíritos. Você sabia que a 28ª crença adventista, que foi adicionada, existiam 27 crenças, a 28ª crença foi adicionada por causa dos animistas, que eram batizados na igreja adventista, mas mesmo batizados ainda tinham medo dos espíritos. Mas aquele que aceita Jesus Cristo como seu salvador pessoal, esse tem proteção dos espíritos. E a gente ia contando para eles essas coisas. Os anjos maus ali tentando alcançar a pessoa que está orando, e os anjos bons, os anjos de Deus, o protegendo. Esse aqui, gente, quem que é esse do canto esquerdo? Quem que é esse? Chega mais perto para vocês. Quem que é esse aí? Hã? Jesus? Igualzinho aquele ali? Tem certeza? Jesus ali está bem diferente? Esse é Jesus, a nova terra. Detalhe, eu não conseguia, não era fluente, não sou fluente na língua deles. Mas eu, depois de escrever a história, toda a história da redenção, desde a origem do mal, criação, queda, o sacrifício de Jesus, que é o sacrifício verdadeiro, não o sacrifício que eles performam, que o sacrifício que eles fazem é uma contrafação do verdadeiro sacrifício. Para vocês terem uma ideia, quando eu falei para eles assim, ó, é o seguinte, na Bíblia existe sacrifício também, você sabia? Eles olhavam para mim assim, é verdade? Eles imitaram da gente então? Eles imitaram, a Bíblia imitou a gente. Falei, na verdade não é bem assim, acho que foi um pouquinho antes de vocês. A gente tem que mostrar um evangelho para eles que não é o evangelho, o cristianismo do Brasil, o evangelho lá da Europa, o evangelho da América do Norte, não. Jesus é tão real, é como eles também. Um Deus perto, não um Deus distante. Por isso a ideia de contextualização. E a gente foi dando estudo bíblico para várias pessoas. E eu ia com esse caderninho aqui, com uma caixinha de som. Uma caixinha de som com um áudio contando a história. Eu tinha uma noção de onde estava a história. Não era fluente, mas eu tinha uma noção. Parava o áudio e junto do meu lado tinha um amigo meu, que era cambojano, mas não falava a língua, o dialeto deles, mas era cambojano. E aí a gente pausava e a gente começava a fazer as perguntas. Ei, o que você entendeu? Quem que é Deus? Deus é bom? Sim, por que Deus é bom? Ah, por isso. Quem é Satanás? Satanás é ruim? É mal? Por que é mal? Isso. Até chegar na nova terra. E esse foi um processo que eu tive com essa mulher aqui. Eu já contei essa história em alguns sermões. Vilti, o nome dela. Ela tinha um marido que estava acamado, doente. Você vê ali que ele tem algumas marcas, né, na barriga, porque ela mesmo queimou a barriga, crenças que eles tinham, de que se queimasse ali ia resolver. E como de costume, eles começaram a fazer vários sacrifícios para que ele pudesse ficar curado, para que a ira dos espíritos se apaziguasse. E como as coisas não davam certo, eles tentavam, não dava certo, ela sabia de algum irmão da igreja lá, que tinha um grupinho cristão, e pensou assim, olha, se não está dando certo do nosso jeito, vamos ver se esse povo aí, se o Deus deles pode ajudar. Resumindo a história, a gente foi lá, a gente começou a estudar a Bíblia com ele, estudar da forma como eu mostrei para vocês. E eu falei assim, olha, o nome desse senhor é o Pé. O nome dele, eu falei para ele o seguinte, Deus, Ele tem poder para realizar um milagre na sua vida,
Só que o maior milagre que Deus pode conceder e pode fazer na sua vida, não é a cura da sua doença agora, mas é a ressurreição. Quando Ele voltar, Ele ressuscitar você. Esse é o maior milagre. Nós ungimos, foi a primeira unção. A primeira unção na vida foi dele. Nós ungimos ele. Ele aceitou o evangelho. E quando eu falei da ressurreição de Jesus, eu sabia que eram os últimos dias da vida dele. Olha o jeito que ele estava aí. Olha como ele estava antes. Mas olha como ele estava. Um pouco menos de um mês entre uma foto e outra. Eles pararam de fazer o sacrifício. Nós oramos ali naquele lar. A esposa dele, a Vilti, começou a ter sonhos. E ela começou a relacionar esses sonhos com Jesus Cristo. Porque eles entendem que o sonho tem um significado importante. Então Deus, ele pensando, sabendo disso, ele começa a agir na vida daquela mulher, daquela família. Mas 2 dias depois que eu falei para ele da volta de Jesus, que ele nunca tinha ouvido falar disso, depois de 70 anos de idade, ele falou assim: eu aceito. 2 dias depois, ele veio a falecer. Esse homem faleceu e ele tinha filhos de outros casamentos, amigos na comunidade. E como de costume, qualquer funeral que aconteça, eles performam sacrifícios. Alguém morreu, tem que fazer um sacrifício. Quem que estava no meio daquele povo? Aquela mulher, a esposa dele. E eu acompanhei o funeral, mas quando a gente começou a ver que haveria um movimento ali de começar um sacrifício, começar alguma cerimônia, eu falei: olha, me dá licença, vou me retirar. E a gente orando para aquela mulher não se juntasse àquilo. Ela já havia parado de fazer sacrifício, já havia falado que aceitava Jesus, estava recebendo estudo bíblico com a gente. Mas no dia seguinte ela contou a história. Falou assim, para o meu amigo e para mim, né? Quando aquelas pessoas, aqueles amigos, familiares, começaram a fazer um movimento de fazer uma cerimônia de sacrifício, eu falei o seguinte: eu não vou fazer. Como assim você não vai fazer? Como assim? Você sabe que se você não fazer o sacrifício, os espíritos vão lá na tua casa, vão te atormentar, vão te assustar, vai dar ruim para você. Mas ela falou o seguinte: não, porque eu conheço um Deus mais poderoso que eles. Uma oportunidade. Só uma oportunidade de ouvir o evangelho. Só uma oportunidade, ela aceitou. Quantos aqui, quantos de nós já ouvimos tantas e tantas vezes o evangelho? A gente brinca de ser cristão. A primeira oportunidade a gente está vacilando. Essa mulher, isso foi em janeiro desse ano. Ela foi batizada em abril desse ano. Essa é a foto do batismo dela. Pode passar. Ela da ponta ali, ó, ponta direita. Batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Membro adventista do 7º dia no Camboja. Nossa irmã em Cristo. Não somente membra, mas eu quero que você veja um vídeo que eu recebi 2 meses atrás dela.
Pode colocar o vídeo. Tăng gì này chỉ bằng gì chỉ bằng gì tê đà gì ra này là tầm pa rồi hả này bằng gì ấp bằng được trăm được mười được sen được bằng gì buộc là anh là so này so người ta tăng tập đang bằng cái lại có lại cung với nhau mà hắn tay khen này tăng là to su bằng thế này to su bằng thế eng thì ra là cũng ngăn buổi cũng ngăn buổi thì nó vô trọng năng buổi phải tới nhà áp tâm đạn mình tên nào tăng gì này chỉ bằng gì chỉ bằng gì. Todo mundo nasce no reino de Deus como missionário. Perdi o papel. Você acha que Deus precisava de mim para isso? Você acha que Deus precisa de mim? De você? Deus não precisa de nada. Deus não precisava de mim para que isso acontecesse. Deus não precisa de nós para a pregação do Evangelho. E a senhora precisa? Batizada? Tal de palmas, ela quer ser batizada. Deus abençoe você. Nós não estamos fazendo um favor a Deus. Deus não precisa de nós para a pregação do Evangelho. Só que na dinâmica de Deus, as coisas acontecem entre seres imperfeitos. Você não acha que Deus poderia ter chamado anjos, as hostes celestiais, e fazer esse Evangelho ser pregado no mundo inteiro assim, ó? Muito melhor, muito mais rápido. Deus não precisa da gente. Às vezes a gente acha tadinho de Deus, né? Vamos movimentar a igreja aqui, colocar fogo missionário, porque se a igreja não fizer, se a gente não fizer, Jesus não vai voltar. Esse negócio de mexer com a missão da igreja não é um favor que Deus nos pede, é um favor que Ele nos concede. Queria mostrar para você o relatório de dízimo de 1905 da nossa igreja aqui no Brasil. Junto com esse relatório aqui de dízimo, um texto dizendo assim: agradecemos ao Senhor para a obra do seu bom Espírito nos corações daqueles cujas ofertas estão incluídas nos algarismos acima. Mas muito pode ser por ter fraca fé em Deus, tem retido as suas ofertas para esse último trimestre. 1905, onde você estava em 1905? Oxalá Deus dê graça que ninguém no meio do seu povo esteja com seu coração pendurado nos tesouros deste mundo. Quando lembramos-nos de nosso grande dever, de quantas pessoas ainda ficam nos estados, nas cidades, nas vilas de nosso grande Brasil, que ainda nunca ouviram da última mensagem de advertência do terceiro anjo, podemos dizer que é tempo de acordar-nos a mais vontade de ofertar a obra de Deus. O que eles eram em 1905? O que eles eram? Não eram nada, uma igreja insignificante. Mas eles não pensaram neles. Sabem quem eles pensavam? Sabem quem eles pensavam? Em você. Pensavam em você.
olhavam até onde a igreja deveria ir, até onde a igreja iria alcançar. Pastor Giovanni, eles pensavam na Bahia, pensavam no Nordeste, pensavam nos estados que ainda não tinha presença adventista, pensavam em você, meu querido. Só porque eles pensavam assim, que hoje você está sentado aqui. Só porque eles pensavam assim, que hoje você e sua família está salva em nome de Jesus. Porque tiveram missionários que entregaram tudo. Eram 25 igrejas. Sabe quantas são hoje no Brasil? Sabe quantas são hoje? 19.273 igrejas. Eles poderiam pensar assim: não, a gente não tem banco estofado, o dízimo desse mês, não vamos mandar para a associação. Não vamos colocar aqui, deixar aqui o dízimo, deixar aqui a oferta. A gente precisa de ar-condicionado, precisa de banco estofado. Se eles tivessem pensado assim, talvez a gente nem estaria aqui. A gente vai encerrar um movimento. Vamos encerrar o ciclo. Mas Jesus não vai voltar enquanto todo o Paraná conhecer o Evangelho, mas quando todas as pessoas desse mundo inteiro, tribos, nações, línguas e reis, conhecerem o Evangelho de Cristo. Por isso que nós não somos chamados para termos as igrejas mais bonitas, não somos chamados para ter as igrejas melhores do bairro, não somos chamados para isso. Se tem isso, amém. Nós somos chamados para ir mais longe. Nós somos chamados para ser uma igreja que vai mais longe. Ponta de flecha. Ellen White, livro Evangelismo, página 32. Há um grande trabalho a ser realizado, não somente onde temos igrejas já estabelecidas, mas também em lugares onde a verdade nunca foi inteiramente apresentada. Bem em nosso meio há pagãos, tanto como nas longínquas terras. O caminho deve ser aberto, a fim de que esses sejam alcançados pela verdade para este tempo. E este trabalho deve ser feito quando? Quando, igreja? Imediatamente. Pastor, como? Como que eu posso ir mais longe? Como que eu posso ir mais longe? Primeiro, ore. Você pode ir com as suas orações. Ore pelos missionários. Ore para que Deus também levante mais missionários. Ore pelas missões. Ore pelas nações. Mas também há dois apelos aqui, dois chamados. Está no livro de Romanos 10. Apóstolo Paulo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você invocou o nome do Senhor? Sim ou não? Amém? Você é salvo? Mas como invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de que nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? De acordo com o apóstolo Paulo, há dois ministérios aqui no ministério da pregação. Há dois tipos de pessoas: o que vai e o que envia. O meu apelo aqui para você, seja da idade que você for, a circunstância que você está hoje, especialmente aos jovens aqui, se você sente no coração que você deve ir, vá. Seja um mês, seja 6 meses, 1 ano, doe o teu tempo, seja quanto for, para ir, para ser ponto de flecha. Porque outros já foram antes, e você está aqui hoje. Que privilégio maior. Não tem privilégio maior que esse, de estar engajado nessa causa. Vá também. Mas se eu não vou aqui hoje, se eu não obedeço o ID hoje, onde eu estou, não adianta nada também para lá. Onde você está, aceita o apelo de Deus. Vá, ide no teu trabalho, na escola, na tua família. Porque missão não é um lugar, meu querido. Missão não é um lugar. Missão é um estilo de vida. É um estilo de vida cristão, adventista, missionário. Missão é um estilo de vida. Terceiro apelo: envie.
envie. Nós não temos a noção, não conseguimos mensurar o efeito das ofertas missionárias nos campos missionários. Eu só estive lá. Só foi possível aquela mulher ser batizada e estar hoje dando estudo bíblico porque mais de 100 pessoas deram, me enviaram. Mais de 100 pessoas. Algumas R$50, outras 100, outra 1.000. Você tem um pacto com Deus de ofertas? Teu pacto de ofertas, dízimo. Você quer ir mais longe? Você quer que a igreja vá mais longe? Seja fiel hoje nos dízimos e ofertas. Jovens nossos aqui vão para o campo missionário, na Amazônia, Líbano. Apoia a gente, apoia, caramba, vamos. Vá e envie. E ore. Ore, vá e envie. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que Ele nos conceda o Santo Espírito, que nos dá poder, força e vigor para fazer uma obra que nós não conseguimos fazer com as nossas próprias mãos, não conseguimos fazer com a força do braço, não, pelo Espírito Santo. Parece que vai cantar uma música, e essa música você possa tomar a tua decisão hoje. Há 3 apelos aqui que eu trouxe para vocês, 3 apelos para minha igreja querida. Eu espero que cada um aqui aceite pelo menos um apelo, um convite. Ore, doe e vá. Que Deus nos use. Essa é apenas mais uma canção que você irá ouvir. Quem sabe alguma pregação te faz chorar ou sorrir. Mas essa emoção que existe aqui quase sempre é vã, pois fora dessa comunhão ninguém mais irá sentir. O Evangelho foi feito pra repartir, não se guarda, se vive. Há uma multidão que precisa sentir o amor real transformador que pregamos aqui. Se não houver a chance de falar de amor sem fingir, recebam outros sem julgar, pois o amor se dá sem medir. O Evangelho foi feito pra nos unir. Quem se entrega é livre. Vou servir, envolver, libertar.
Faz resplandecer a luz do teu rosto sobre nós, Pai. Que essa igreja seja e faça tudo para a honra e glória do teu nome, Senhor, e para o avanço do teu reino nessa terra, para que muito em breve possamos ver Cristo Jesus voltando nas nuvens do céu, buscando cada tribo, língua e nação, e que tudo que somos, tudo que temos, seja somente para anunciar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós aguardamos, Pai. Nos faça missionários, nos faça uma igreja que pensa nos de fora, que pensa naquelas pessoas que ainda precisam alcançar, porque um dia nós fomos alcançados, Senhor. Um dia o Senhor nos alcançou. Por favor, Senhor, nossa oração, que Teu Santo Espírito derrama sobre nós esse poder para sermos capacitados para essa obra, Pai. É a nossa oração humildemente, em nome de Jesus. Amém.